Bom dia, meus irmãos. Quero saudá-los todos de uma forma carinhosa, agradecendo por tudo que Deus tem nos promovido a experimentar como corpo de Cristo. E quero nessa hora a gente pedir que o Senhor nos dê direção e discernimento em cuidar agora daquilo que Ele quer falar conosco. E eu quero compartilhar de um tempo que eu vi na palavra e me chamou muito a atenção, um tempo da intimidade de Jesus, um tempo da intimidade dele com aqueles que ele tinha próximo, que eram os seus discípulos. E é muito interessante a gente considerar que uma das coisas que Jesus gostava muito, e fazia isso repetidamente, era às vezes se afastar um pouquinho das grandes multidões e se retirar com seus discípulos. E, por graça e misericórdia de Deus, aqueles que sentaram com eles, guardaram as coisas que Jesus compartilhou com eles. Jesus dividiu seu coração ali com eles. E, de alguma maneira, eles levaram e passaram adiante. Alguns desses trechos, daquilo que eles ouviram, foram registrados por uns que estavam ali na intimidade com ele. Outros depois porque ouviram. E nós vamos trabalhar hoje num texto que foi provavelmente o autor do texto estava lá presente, porque é o discípulo de Jesus, Mateus. Mateus era um dos 12 e estava lá. Tá? Mas nós vamos orar agora e eu quero pedir que o Senhor nos dê graça agora. Pai querido, eu quero te agradecer por essa manhã, pela vida de cada um que está aqui. Como é bom, Senhor, poder lembrar que o teu coração era um coração que expressava muitas vezes, e expressou mesmo isso, o desejo da intimidade com alguns. Isso porque ele queria derramar o seu coração, queria compartilhar alguma coisa que fizesse toda a diferença na vida dos seus queridos. E eu creio que isso também não é diferente nos dias de hoje. E eu te peço que a tua visitação, através do poder e a presença do teu Espírito, se faça presente aqui entre nós, particularmente na intimidade de cada um. A começar de mim também, eu te peço, Senhor, tem misericórdia. Eu oro no nome santo de Jesus. Jesus é o Filho de Deus encarnado. Jesus, ele já é eterno, vem da eternidade com o Senhor. Mas essa fase de Jesus encarnado tem uma coisa muito importante, porque ele experimenta caminhar o caminho daqueles que estavam com ele. Por isso ele podia entender o que acontecia com eles. E ele estava ali, muitas vezes, pegando e falando de algumas coisas que vinham. E o que nós temos com relação a esses momentos? Momentos que eles separavam ali eram mais tranquilos e ele derramava muito mais do seu próprio coração. E aqui vai ter uma conversa entre o mestre e os seus discípulos. Jesus, o Filho de Deus encarnado, é a maior parábola de todas,
porque ele é a intervenção divina de Deus que está aqui. E ele vai trazer a leitura agora de um texto muito interessante que está registrado em Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. É uma conversa que vai ter com eles. E ele vai chegar e vai começar falando algumas coisas muito interessantes que ele diz assim: e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Era uma dúvida que os discípulos tinham. Chegavam, olhavam para Jesus e diziam: Senhor, a gente senta às vezes, o Senhor explica uma série de coisas, mas na hora que, principalmente quando o Senhor está lá, com o pessoal, com as multidões, com o povão, por que o Senhor conta histórias? E essa pergunta é que é colocada nesse momento aqui. E a gente encontra assim dizendo que, e acercando-se, e aí o texto, vou começar a ler o texto agora, e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, e aí ele vai trazer o texto, a palavra dele: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. E ele segue: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. É muito interessante esse texto, porque ele começa a dizer que eu tenho dois discursos aqui. Eu tenho um discurso que eu converso quando está toda a multidão, mas com vocês que caminham comigo, eu tenho algumas coisas a mais que eu não falo com eles. E são mistérios que ele vai colocar lá, e ele vai dar razão, e é muito interessante porque ele vai fazer uso, ele vai resgatar uma palavra que já tinha, que não era uma palavra nova, era uma palavra que já vinha lá do profeta Isaías, já de séculos passados. Deus já havia falado isso através da boca do profeta. Jesus não está trazendo aqui uma novidade. Ele está dizendo algo que já estava ao alcance deles. Mas agora Jesus está fazendo isso acontecer no relacionamento e na pregação que ele estava fazendo, seja estando com as multidões, ou com aqueles com quem ele senta próximo e olha, olho no olho, aqui pertinho. E ele gostava de fazer muito isso. Acho que essas cenas aqui que nós temos aqui projetadas, elas traduzem talvez um pouco o ambiente, o clima, a condição em que ele, ao que parece, era uma das coisas que ele mais gostava de fazer. Sentar com os seus e ouvi-los.
E por quê? Porque algumas coisas começam a acontecer aqui, por conta da intimidade. É que os ouvidos agora ouvem melhor. É que o olhar de perto é diferente de olhar de longe. É de que o sentar junto não é o mesmo do que subir em alguma coisa, como agora, nesse momento, eu estou aqui em cima, vocês estão aí embaixo. Não é a mesma coisa de que sentar com o outro ali, lado a lado, só nós 2 ou 3 ou 4, e a gente poder conversar um pouquinho. E Jesus gosta disso, e Ele pratica isso. Qual é o Jesus que eu espero? Qual é o Jesus que eu quero desfrutar? É esse Jesus que está aqui, que está se revelando e está registrado aqui na Bíblia? Ou Jesus dos desejos do meu coração? O meu personal quebra-galho? Na hora da minha angústia. Não que Ele não faça isso. Mas é o meu personal faz tudo, quando eu não consigo. Só que ele está sentando aqui e ele começa a declarar o que tem acontecido com muita gente. E ele vai revelar algumas das coisas que ele, nesse texto, principalmente resgatando o texto de Isaías, ele vai dizer o que acontece às vezes com alguma dessas multidões. Primeiro, ouvidos que não compreendem. Estão surdos. É possível estar na presença de Jesus, ou estar lá com a multidão perto, foi atrás dele, para ouvi-lo. Mas ouvir não é simplesmente escutar a voz dele. Não é escutar o som que sai dos seus lábios. Não é simplesmente dizer assim, eu ouvi lá, eu tá. Você já percebeu que às vezes a gente ouve algumas coisas? Ouvir. Eu quero falar um negócio. Tá. Aí a gente, tá, eu estou preocupado, estou girando com algumas coisas. Aí eu saio um pouquinho e volto assim, peraí, você falou mesmo o quê? Muitas vezes isso é resultado desse esquecimento, Mas quando a gente... Jesus está dizendo assim, eu quero sentar com vocês e vocês ouvirem. Mas é esse ouvir diferente. E ele vai dizer que eles não estão ouvindo porque muitas vezes se acostumaram a ficar surdos. Porque Jesus é o templo vivo, é o Emanuel, Ele é Deus conosco, mas Ele não rejeita, não desrespeita o antigo templo. Ele ainda vai lá, denuncia algumas coisas. Segundo, ele também vai dizer que ele declara uma coisa interessante, ele traz uma mensagem. Ele diz que vai edificar a sua eclésia. Ele não usa a palavra templo. O que é a palavra eclésia? Você já ouviu falar uma coisa assim? Tem palavras do tipo assim, o eclesiástico. Qual é a ideia que vem quando você ouve essa palavra? O que vem na cabeça? Igreja, né? A palavra original não tem nada a ver com igreja. Você sabia disso? Você sabia disso? A gente fala até porque o perfil eclesiástico daquela denominação, a gente usa assim, eclésia é uma palavra antiga que vai ser inaugurada e vai pegar uma carga religiosa a partir de Jesus, mas até Jesus, a palavra eclésia significa, sabe o quê? Uma pequena assembleia normal das pessoas de uma comunidade para tratar
das coisas que estão acontecendo. É como se fosse uma associaçãozinha de bairro. Uma associaçãozinha ali da rua, para a gente pensar nas coisas que a gente resolve. Eclésia não é uma palavra originalmente religiosa. E é interessante que Jesus usa essa palavra, eu vou edificar a minha eclésia. Ele não falou a minha denominação, a minha organização religiosa. Ele diz que vai edificar a Assembleia dos Comuns, a reunião daqueles que têm em comum essa vida. E por que ele não chamou pelo nome que eram conhecidos naquela época, que era templo ou sinagoga? Ele não usou, eu vou fazer o meu templo. Ele não falou, eu vou edificar a minha sinagoga. Ele fala, eu vou edificar a minha eclésia. Mas para nós, eclésia hoje é eclesiástico. A gente até joga assim uma coisa pomposa. Ela se transformou com isso. A terceira coisa é que ele chama os seus próximos de discípulos, ele os chama de amigos. E de amigos que vão fazer outros discípulos. Por que ele não chamou seus discípulos de meus sacerdotes? Ele não usa essa expressão. Ele usa discípulos. Você aprende comigo, caminha comigo. E o aprendizado não é sentar numa cátedra assim, mais alta, os outros lá embaixo. É sentar junto. E o que ele faz com eles? Caminha junto, vem comigo. E enquanto os seguiam pelo caminho, aproveitando as oportunidades, Jesus vai vivendo com eles. Por isso que ele gosta de sentar nessa rodinha aqui e vai vendo assim, ele chama os seus próximos de discípulos e não com essa titulação pesada. E ele faz uma coisa que acho que a gente tem o cacuete de fazer diferente. Quando você conhece alguém e começa a fazer uma amizade, e você costuma vir à igreja, por exemplo, e você gosta, e é gostoso, a gente participa, tem comunhão, qual é o teu impulso de fazer com esse teu amigo, com essa tua amiga? Qual que é? Desculpe, não ouvi. Eu estou longe. Quem? A gente convida. Vem conhecer a nossa igreja. Não é isso que a gente faz? Vai lá. Mas Jesus vai fazer uma coisa diferente. Ele vai trazer para aqueles que já estão aqui dentro, vão. Vocês venham aos de fora. O caminho, a rota é essa. Quem é de aqui, vai. E vem para você aprender, para depois você poder ir. E ele envia os seus aos diferentes, não para os seus iguais. Quando ele manda que você vá, ele está mandando você ir, não é para o igualzinho, os que a gente combina. Ele está mandando para os diferentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que às vezes os nossos ouvidos estão surdos para perceber, para ouvir. A gente quer falar. Nós aqui queremos receber. A outra coisa que ele vai dizer, que esse texto de Isaías vai falar, ele vai falar que são olhos que se fecham. Cegos, não quero me incomodar.
Quando a gente diz assim, não quero me incomodar, diz assim, não, nem me mostra, eu não quero ver, eu não quero chegar perto. É preciso ver quem Ele é, e a gente precisa enxergar o Jesus do jeito que Ele é. Porque Jesus reverte a concepção de força e vitória do herói forte e dominante. Por quê? Pelo seu próprio exemplo, pela forma como Ele veio, a chegada humilde, a doação de si na sua vida. Ele vem não como o Todo-Poderoso, mas Ele vem como o inocente. Ele vem filho do carpinteiro comum, para ser outro carpinteiro também. Queridos, você já percebeu que para cada ano de ministério de Jesus, 3 anos, né? Para cada ano, teve 10 anos de vida de um ser humano comum. O que isso fala para você? O que isso fala comigo? O que isso fala para você? Agora eu vou fazer uma pequena distinção. Para você que tem uma caminhada de liderança no corpo de Cristo, já na sua vida. Você se acha o quê? Se o patrão veio do jeito que veio, se você tem aprendido com que modelo? É do patrão? Do Senhor? Ou do desejo do teu coração e das tuas vontades, só das tuas convicções? De jeito de ser e de entender e de proceder. E precisa entender mais outra coisa com respeito de que a gente precisa enxergar. Jesus se apresenta como o Emanuel. A palavra Emanuel que tem esse significado. Deus conosco. É o Deus de perto. É o Deus que está junto. É uma presença viva. Não é uma memória. Mesmo assim, Jesus não desrespeita o templo físico que existe. A terceira crítica que vem, que Jesus cita de Isaías, ele vai falar que eles têm corações enrijecidos. O que é um coração enrijecido? É um coração morto. Ele não consegue tocar a vida. Eu tive uma experiência que, para mim, deixa eu só compartilhar isso, não me veio agora no coração aqui para dividir com vocês. Eu tive uma experiência, para mim, que foi extremamente angustiante, dolorosa demais, mas muito dolorosa. Que, para a gente poder entender o que às vezes um endurecimento de alguma coisa que pode provocar. Há uns anos atrás, quando meu pai, ainda vivo, estava na praticamente fase terminal, ele veio a falecer. E meu pai, durante muito tempo da sua vida, depois ele foi diagnosticado a situação que ele tinha um pulmão extremamente machucado, lesionado por cigarro. E meu pai nunca fumou. Meu pai teve que trabalhar durante mais de 30 anos numa sala com outras pessoas, dentro numa das unidades da Petrobras, uma refinaria, e que por causa de todo o ambiente que tinha em volta, tudo era selado, as janelas travadas, tudo isso, e ele trabalhava, ele era desenhista projetista ali. Só que a maioria das pessoas que estavam ali dentro fumavam lá dentro enquanto trabalhavam. Meu pai nunca botou um cigarro na boca.
Mas aquele convívio daquele jeito, foi diagnosticado, ele tinha um pulmão de fumante. E naquele finalzinho que estava sofrendo, e alguma coisa, uma das coisas que mais judiou dele, foi que aquele efeito dos anos acumulados daquele jeito, o seu pulmão ficou todo, ele perdeu a plasticidade, a mobilidade, ele ficou rígido. Então ele não conseguia, o pulmão não conseguia fazer isso. Ele ficou duro, ele fazia assim. E ele terminou os dias sufocado, sem nunca ter. E eu vi a cena do meu pai, mesmo com máscara de oxigênio, e a agonia dele. Uma das coisas que mais cortou meu coração. Tem gente que tem o coração assim, diante da vida. Vai vivendo as situações, não se permite. Endurece seu coração. Não consegue perceber o que está acontecendo do seu lado. Muito menos o que está acontecendo aqui consigo, diante do seu próprio nariz. Não olha nem no espelho direito para onde está caminhando, para onde pisa. E a crítica que Jesus faz é exatamente essa. São pessoas que não têm corações enrijecidos. Eles não conseguem mais pulsar. Eu usei o exemplo do pulmão do meu pai, mas começa a acontecer essa mesma esclerose, é um termo técnico, do órgão que tinha que ter plasticidade e não consegue mais ter. E isso vai de quê? E Jesus opta, em vez de seguir a cultura religiosa do momento, ele não tem medo de ser visto como um marginal. Ele vai na contramão. E do puritanismo religioso, da religião, ele prefere chamar a sua igreja de eclésia. Hoje a palavra igreja, que eu nem falei para vocês, ela tem esse tom, mas a eclésia originalmente é uma palavra comum, não era uma palavra religiosa. E em vez da vida no espírito, é colocar regra. Mas não o conceito, eu faço porque aquilo é importante, mas porque é regra. E de obediência formal da lei ao foco das intenções do coração do Senhor. Quais são os mandamentos? Mas trato eles como lei e não como uma intenção do coração do Senhor que fala comigo. E em vez de fazer ritos, ele faz da ceia pascal, que lembrava todo ano lá que eles faziam, uma memória. E ele inaugura nessa memória uma coisa nova. O que Jesus inaugura na ceia pascal que ele faz com seus discípulos? Ele ele traz uma simbologia e fala para eles: olha, esse pãozinho aqui é o meu corpo, sou eu, esse que está aqui na tua frente. Esse cálice aqui do vinho é o quê? O sangue, o significado deles, principalmente para os mais antigos, sabe qual que era? Era a sua vida, como que o fluxo da vida que percorre dentro de você. O que é a ceia para mim? É um memorial, uma lembrança de que a vida tem que ter isso aqui. E ele é a memória de que ele prometeu: eu vou embora, mas eu vou voltar. E eu vou buscar cada um. E em vez da fé de conveniência, de particular, daquela que me interessa, ele caminha com os discípulos, ensinando a eles. Caminha junto com eles. Ele vai fazendo isso. Portanto, qual é a palavra que tem aqui?
eles são olhos que se fecham porque estão cegos, ouvidos que não compreendem porque são surdos, e corações enrijecidos. E coração enrijecido é um coração morto. Não tem vida. Virou uma maquininha, mas uma maquininha até defeituosa. O nosso dilema do Evangelho simples de Jesus tem por contraponto o universo complexo que a gente faz da religião. E da parte dele, o convite que segue voltando. Qual é? Ele vem como Emmanuel, o Deus conosco. É esse que a palavra revela. Porque ele fez-se pequeno entre nós, servo amoroso, da parte do Abba Pai. Mas ele vai organizar uma coisa diferente agora, que é a eclésia, o local das coisas em comum e da comunidade. E aqui vai ter uma palavra comum, que eu te falei já para vocês, a eclésia, que é uma reunião, essa assembleia dos comandantes. E esse é o local que eles vão. Aonde que está a igreja do Senhor Jesus aqui? Cadê os muros? Cadê as paredes? A igreja são aqueles, começa com aqueles 12. E é interessante que a palavra eclésia, que nem eu já falei para vocês, não é uma palavra religiosa. Virou depois do cristianismo chegar. Até tem o eclesiástico. Não. A eclésia é a nossa comunidade natural, por isso ela tem que ter vida, por isso ela tem que ter relacionamento, e por isso é que ela é feita entre os comuns, e é assim que vai acontecendo. E como é que isso acontece? A gente vai e começa a caminhar com outros. E a caminhada com outros, que envia os seus aos diferentes, aos amigos, que fazem discípulos do amigo. É assim que Jesus se apresentou para eles. E são amigos em que a gente aprende a ser corpo. Nós somos o corpo visível de Jesus. É esse Jesus que precisa aparecer. Ele não precisa se encarnar para aparecer aqui. Ele já mandou, vão vocês. E a gente também precisa, aqui nós somos o seu corpo visível. E eu preciso aprender agora que tem uma promessa. Ele pediu, no símbolo simples que ele tem, que ele traz o cálice e traz o pão. E é interessante, o sangue simboliza a vida que corre no corpo. E o pão, a provisão de cada dia. É isso que ele está trazendo. Esse é o sustento diário. E ele, junto com isso, ele vai trazer uma promessa. E a primeira promessa é que ele diz que eu vou voltar. E eu venho buscar os meus. Ele voltará. Ele vem buscar os seus. Tal como ele veio, cumpriu, ele diz que ele vai resgatar. Quem? Quem faz parte do corpo vivo. Eu gosto dessa expressão, não é o corpo de Cristo, é o corpo vivo de Cristo. E com isso, ele vem e diz assim o seguinte: eu aguardei tremendamente sentar e esperar e cear, fazer isso junto com vocês. Um dia,
Isso vai... me veio uma ideia de uma coisa que eu quero chamar de algo muito simplexo. Estou inventando uma palavra aqui, simplexo. Já ouviu falar? Você já tinha ouvido falar disso aqui? É um conceito que eu queria passar para vocês. O que é isso aqui? Dá um toque para mim. Esse é o dilema que a gente tem que lidar como igreja. O evangelho simples de Jesus diante do universo complexo da religião que a gente acabou fazendo. Jesus, o convite dele não é essa mistura de... É o simples mesmo. O simplexo é o que a gente faz. Fica inventando o que não era para inventar às vezes. É bom termos coisas organizadas como a gente tem, mas você não pode perder a alma, o sentido do que está, porque no tudo, o que Jesus veio buscar, sabe o que é? Sabe quem foi, Celso? Você. É isso que eu preciso entender. Sabe o que foi, Marli? Você. Sabe o que foi, Iona? É você. E assim, cada um que está aqui hoje e outros tantos que estão aí e ainda não conhecem. Eu não posso perder isso. Talvez eu precise de uma série de outras coisas para poder fazer certas coisas funcionar. É bom, mas é secundário, é auxiliar. O que vem de propor que eu não posso perder, sabe o que é, gente? É o simples de Jesus. Dá mais um toquezinho para mim, por favor. Que começa assim. Era a coisa que Jesus mais gostava. Não era a multidão. Era quando ele podia sentar com eles. E ele vai transpirar isso muito forte. Sabe quando? Na última ceia. Eu aguardei ansiosamente por estar esse tempo com vocês. Só ele e os 12, não foi com a multidão. E ele derrama do seu coração. Querido, ele quer fazer isso comigo, contigo. Ele quer fazer isso dentro da tua casa. Ele quer cear com você e com tua esposa, com você e teu filho, com você e teu irmão, com você e teu amigo que você convive, que trabalha do teu lado, com aquele que tem um muro do lado da tua casa, ou a porta da frente do apartamento dele com a tatu do teu, aquele com quem eu cruzo. Esse é o simples de Jesus. A gente pode ter todas as outras coisas, a gente tem coisa boa, linda, e esse espaço aqui é uma bênção tremenda que a gente tem. Mas ele só vai ter sentido se isso acontece na simplicidade do meu cantinho, do quando eu estou só, quando eu só estou com o outro, quando eu estou lidando com a coisa simples. Aí a coisa se complementa e isso aqui explode. Porque a vida pulsando, vida correndo. E agora, as promessas que ele traz para a gente. Bem-aventurados os vossos olhos. Por quê? Vem. Bem-aventurados, não somente os seus olhos, porque vêm,
Mas bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem. E bem-aventurados nós somos, porque Ele deu uma promessa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está dizendo: sou teu parceiro, estou junto contigo. A pergunta que fica aqui agora é: e eu? Você quer sentar com Jesus ali junto? E eu? Eu prefiro, como é que eu vejo? Como é que eu ouço? Como é que eu vivo? Tal como Ele quer? Ou como eu quero? Sim ou não? O que é que você quer? Ontem eu vi uma notícia que me chamou a atenção. Uma história muito recente. No dia 4 de dezembro, nesse mês, teve um senhor, aos seus 73 anos, o nome dele é chamado Antônio Lopes. Um nome como você. Daí, o que interessa com Antônio Lopes? Esse senhor faleceu aos 73 anos. De morte súbita, fazendo um tratamento odontológico. Na cadeira foi tratado o dente, foi-se. O que tem de diferente nesse camarada? Esse foi o camarada que, 20 e poucos dias antes, 23 dias antes desse fato, ele ganhou sozinho uma mega-sena de 201 milhões. Sortudo. Sim ou não? O que é que isso impacta a tua corrida do teu dia a dia? Você está correndo atrás do quê? Não que a gente não tenha que correr para batalhar, nós temos coisas para batalhar mesmo, vamos ter que fazer. Mas quais são os teus sonhos? Eu quero usar isso para como uma mediatriz assim, para pegar assim, quais são os teus sonhos de consumo ou de propósito? Será que não tem alguma coisa para realinhar? É interessante que tudo isso que eu estou compartilhando com vocês é a partir do que aconteceu de uma conversa de Jesus com quem? Com seus? Não foi com multidão. Foi lá sentadinho. Foi ali. E é ali que ele se sentiu à vontade para derramar o seu coração e para trazê-lo. Ei, é para isso que eu chamei vocês. É por isso que eu vim até vocês. E é isso que, ao passar dos séculos, dos anos que se transcorreram, desde que ele veio até hoje, é o que ele quer continuar fazendo. Minha oração nessa manhã, eu começo comigo mesmo. Senhor, me dá para perceber o que é que o Senhor tem. Lidando com algumas coisas com a minha esposa, eu falei para ela, vou só compartilhar com vocês. Não falo isso com orgulho, com nada não. É só simplesmente um dividir. Eu disse para ela assim, esse ano que vai entrar eu vou completar meus 70. E eu disse para ela assim, Lica, eu já pedi para Deus. Se o Senhor me der
mais 10 anos, que seja, com vigor, não encostado, não com coisa assim, nem aposentadão eu quero, mas com vigor, para te servir. Amém. E me leva. Ponto. Agora, se não for assim, não quero ficar. Não quero ficar marcando passo. Eu não quero ficar sonhando como o cara que ganhou a loteria e de repente, foi-se. Eu não sei o que você quer. Deve ter feito muita festa nos 20 e poucos dias, porque ganhou o prêmio. Não desfrutou nada. Isso é uma coisa que deveria nos fazer pensar um pouquinho. E pedir, Senhor, me traz para perto de Ti. Me leva para perto de Ti. Permita-me, Senhor, sentar aos Teus pés. Permita-me, Senhor, ser Tua mão. Permita-me, Senhor, aprender a ser a Tua voz. Permita-me, Senhor, viver Tua vida. Foi para isso que eu nasci. Falho, limitado, mas aprove ao Senhor, por misericórdia, me fazer e fazer outros mais úteis, misericordiosamente, para abençoar e para falar dele. É ali com ele. Eu não sei como é que isso está mexendo com você. Para mim tem me constrangido muito, particularmente. Mas eu quero te desafiar, Senhor, o que eu estou fazendo é exatamente o que eu estou caminhando. Eu estou alinhado. É isso aí. Ou não? Não brinque com aquilo que Deus te deu, que é a tua vida, e pela qual Ele deu a dele. A tua vida não é tua. Ele já pagou o preço dela. O que é que você está fazendo com ela? Ele deixou para você cuidar. Você que tem que cuidar. E você tem que decidir. Ninguém vai assumir essa responsabilidade no seu lugar, só você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque quem desceu do céu para tomar o meu lugar foi o Senhor. Quem subiu numa cruz de bandido e foi morto foi o Senhor. Quem sou eu, Senhor, para merecer alguma coisa a não ser te clamar por misericórdia? Por isso eu te peço hoje, misericordiosamente, Senhor, visita e habita no meu coração. Mas eu não quero ir sozinho, não. Tem muita gente aqui, Senhor. Tem muita gente aqui que o mesmo sangue que foi derramado pelo meu coração foi derramado por cada um que está aqui. E cada um o Senhor amou de um jeito muito precioso e particular. Fala, Senhor. Corrige rumos. Acerta relacionamentos.
Visita e faz, Senhor, que a presença do Teu Espírito se renove de tal maneira, Senhor, que a vida seja borbulhante, não simplesmente uma vida de festa, mas uma vida que tem propósito e que aprende a experimentar quem Tu és, quem nós somos e o que o Senhor quer de nós aqui. Quanto ao que vem no futuro, Senhor, continuamos, e eu quero continuar, firme na Tua promessa, e a Tua palavra não falha. Há lugar reservado para todo aquele que o confessar e se entregar. E que a gente possa também não só perceber isso para nós, mas perceber que isso é possível também para cada um que está próximo de nós, a começar dentro da nossa própria casa, com aqueles que convivemos, e indo adiante com aqueles que nos relacionamos também. Eu oro e te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse restante de dia e siga cuidando do nosso coração. E que a gente tenha o nosso coração sintonizado e afinado com o pulsar do Teu coração. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, que acrescente graça, misericórdia e renovo da parte do Senhor Jesus. Em nome dele que nós dizemos para os irmãos, que Deus os abençoe.